Bom dia. O nosso grupo vai falar sobre o sistema tegumentar. Ele é composto por mim, Yasmin, a Valerie e a Gislaine. Bom, a gente vai começar falando sobre o que é o sistema tegumentar. Ele é o conjunto de estruturas que formam o revestimento externo dos seres vivos. Esse revestimento externo é chamado de tegumento ou integumento, e nos vertebrados também é chamado de pele. Bom, aqui a gente tem uma imagem ilustrativa que separa a epiderme, a derme e a hipoderme. E aqui a gente tem outra imagem ilustrativa separando mais especificamente o que tem no sistema tegumentar. Bom, as suas funções são a barreira, a metabólica vitamina D, adaptação, neurosensibilidade, termorregulação, secreção, biotransformação de xenobióticos e a defesa imunológica. A sua constituição são os órgãos digitais, as junções mucocutâneas, o chifre, as glândulas mamárias, a derme, a hipoderme, os apêndices, a vascularização, a inervação e a epiderme. Bom, aqui a gente vai falar sobre a constituição da epiderme, que é o extrato granuloso, células achatadas em paralelo, a camada clara ou lúcida, que são células eosinofílicas queratinizadas, a camada córnea, que são células sem núcleo, ou organelas, células mortas. E daí tem o extrato espinhoso, que são células colunares ou cuboides sob lâmina basal. E também a camada basal, que são células poliédricas irregulares. O próximo tópico é a queratinização. A queratinização é um processo que transforma os queratinócitos em células córneas achatadas e secas. Como ocorre, eles realizam mitose e migram para as camadas superficiais. Esse processo é importante para a função protetora da pele e dura em média de 26 a 28 dias. Após esse processo, as células mortas se desprendem e esfoliam, para que células novas nas camadas mais profundas as substituam. Assim, a pele encontra-se em constante renovação. As células especializadas, elas estão divididas em dois grupos, os queratinócitos e os não queratinócitos. Os queratinócitos constituem 85% das células da epiderme. São os corneócitos, que compõem a maioria do extrato córneo. Os não queratinócitos, eles se encontram dispersos pela epiderme, são melanócitos, macrófagos e células estáteis. Os melanócitos estão presentes na camada basal na epiderme, os macrófagos localizados na camada clara e as células estáteis na camada basal associada ao axônio. Na derme estão presentes duas camadas, a camada reticular e a camada papilar. A camada reticular está composta de tecido conjuntivo frouxo e plexo subpapilar. A camada papilar constitui 80% da derme, é composta de tecido conjuntivo denso e plexo cutâneo, estão associados à temperatura. Os receptores sensoriais são ramificações de fibras nervosas. Algumas se encontram encapsuladas formando corpúsculos, outras estão soltas como as que se enrolam em torno do folículo piloso. Eles possuem função sensorial, sendo eles os corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Pacini, bulbos de Krause, corpúsculos de Meissner, discos de Merkel e entre outros. Então, pessoal, eu vou apresentar a última parte da nossa pesquisa, né? Que faltam alguns tópicos ainda. O primeiro tópico é sobre as glândulas. Das glândulas, nós temos uma ramificação, que são as sebáceas, que elas secretam substâncias oleosas que recobrem o pelo e a pele. As odoríferas, atração sexual, demarcação de território, marcação de trilhas. E as sudoríparas, que elas são mais tubulosas e elas regulam a temperatura também do animal. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença dos pelos também, que eles são pelos primários, secundários, simples e composto. Os pelos primários, eles possuem glândulas sebáceas e músculo ereto. Já os secundários, ele tem um menor diâmetro e ele é mais próximo da epiderme também. O simples, ele emerge um pelo. E o composto, eles são vários folículos em conjunto, como o subpelo de cães e a lã de ovinos também. Tem mais um tópico também, que é a hipoderme. Ela é composta de tecido adiposo e conjuntivo. Ela fixa firmemente a derme ao músculo. E o coxim, que é o panículo adiposo. E com isso, finalizando, nós temos os órgãos acessórios, que são as garras, os cascos, chifres e as glândulas mamárias também.